Jamil, Conselho de Segurança da ONU se reuniu e demonstra preocupação com a elevação do nível do mar em praticamente todo o planeta, não é, Jamil? Conta pra gente. Boa tarde. Fábio, Débora, boa tarde a todos. Olha, Fábio, o Conselho de Segurança trata de segurança, né? É. Guerra, paz, todos os sistemas, até mesmo refugiados. Agora, por que então o Conselho de Segurança da ONU está tratando da elevação do nível dos oceanos, de mudanças climáticas? Porque hoje a ONU considera de uma forma muito clara que a questão das mudanças climáticas e da elevação dos níveis dos oceanos são elementos absolutamente fundamentais na segurança do planeta. Ou seja, você pode ver, inclusive, uma desestabilização e até mesmo conflitos por conta de mudanças climáticas. E é por isso, então, Fábio, só para a gente colocar no contexto, que o tema desembarca no Conselho de Segurança. Isso não era comum há 10 anos, há 15 anos, isso era absolutamente fora de questão trazer um tema desse para dentro do Conselho de Segurança. E aí o que colocou justamente o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, que nós estamos vendo uma situação na qual, se tudo continuar como, vamos dizer assim, planejado, e se nós tivermos uma espécie de milagre e a temperatura do planeta aumentar só em 1,5 graus até o final do século, nós teremos uma elevação dos oceanos em 50 centímetros. 50 centímetros, na melhor das hipóteses. 50 centímetros, Fábio, é uma enorme dor de cabeça para cidades como Los Angeles, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londres e assim por diante, basicamente no mundo inteirinho, claro, onde está concentrada a grande parte da população de vários países, inclusive do nosso país. Enfim, é uma situação que gera uma enorme preocupação, não por acaso o Antônio Guterres falou que existe um risco de até mesmo de um êxodo de proporções bíblicas, claro, dessas cidades das costas de todos os continentes. E que num total, 1 bilhão de pessoas poderiam estar sob risco de ter de mudar de vida de forma radical até o final do século. Você pode dizer, puxa, mas até o final do século tem tempo, né? Bom, Fábio, só para completar, esse debate começou em 1970, numa conferência em Montreal. Depois ela teve em 92, no Rio de Janeiro. Né? 92 parece ontem, mas não foi ontem. Né? Nós estamos aí já falando de Mais de 30 30 anos. anos. Exatamente. Então, de fato, esse é um tema absolutamente constante e urgente. Muito bem, é verdade, é urgente mesmo, né? Final do século, mas pode parecer muito tempo para a gente. Esse tipo de assunto tem que ser tratado realmente a médio e longo prazos, porque senão a coisa não anda, senão resolve esse tipo de coisa de um dia para o outro. Jamil, a gente não combinou nada sobre esse assunto, mas um pouquinho antes da sua entrada, a gente leu uma notícia aqui falando a respeito do Pablo Neruda. Eu não sei se você já estava na escuta. E eu repito aqui, até para saber de você, como esse tipo de informação repercute na Europa, sobretudo nos tempos em que vivemos hoje, né? A gente já tem conversado muito nos últimos 2 anos, talvez, a respeito dessa volta gradativa da extrema-direita ao poder em alguns países importantes do mundo. E essa informação que eu repito agora para você é a seguinte, que o sobrinho dele disse que o Neruda morreu envenenado e não por complicações de câncer e o relatório completo deve ser divulgado amanhã. Isso de alguma forma vai repercutir por aí? Já está repercutindo, Fábio. De fato, o Guardian, o jornal inglês, traz na sua capa já nessa tarde aqui várias outras repercussões em vários outros países, nas redes sociais também, mas em vários jornais estrangeiros. Pablo Neruda é um dos, eu diria, poucos poetas latino-americanos traduzidos amplamente no exterior. Não é um dos poucos de qualidade, de jeito nenhum. Né? A gente sabe muito bem disso, mas existe um déficit de tradução de poetas latino-americanos e principalmente sul-americanos para as outras línguas. Ele é um daqueles raros poetas que conseguiu justamente quebrar essa barreira da língua e ele é amplamente citado, amplamente conhecido, principalmente no mundo ocidental, vamos dizer assim. Então, uma notícia dessa, ela obviamente tem um impacto muito grande. Agora, tem também uma outra história, né, no meio dessa história,
que é o fato de que em ditaduras, em regimes autoritários, as notícias, as verdades, os fatos, eles ficam de uma forma absolutamente escondidas por muito tempo. E a repercussão ainda a gente descobre anos e anos e anos depois de tudo aquilo ali que aconteceu. Então, vocês devem ter assistido o filme 1985, que fala justamente sobre o processo também de redemocratização na Argentina. E a gente vê como é difícil esse processo de redemocratização, que não é algo simplesmente da noite para o dia, pronto, estabelecemos a democracia, ponto final, viramos a página. Não, o Chile ainda está lidando com os seus heróis e justamente com toda essa situação ainda dos anos 70. Nós nem começamos ainda a lidar com isso, né, Fábio? É isso. Tem razão, Jamil. A verdade vai aparecendo muito tempo depois, porque ela está bem escondida ali debaixo dos vários tapetes. Jamil Chad, todas as tardes com a gente. Jamil, boa tarde para você, até amanhã. Valeu, Jamil, beijo. Só uma questão que é absolutamente central claro. de colocar aqui. Existe o direito à verdade, tá? Com base nessa situação toda que nós vivemos na América Latina, existe, e isso é reconhecido de forma internacional, o direito à verdade, justamente para a gente descobrir o que foi o destino de pessoas como Pablo Neruda e milhares de outros.